Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Levítico. Um livro que mostra como Deus ele é organizado. 56 vezes vemos a declaração: Deus falou com Moisés. É o terceiro livro da Bíblia, em hebraico, Vaikra, chamado por Deus. Termo levítico como referência aos levitas e à tribo de Arão como os primeiros sacerdotes. Levíticos, onde se leva as leis dadas por Deus a Moisés, podendo ser não só para os levitas daquele tempo, mas também como uma lei para todo o povo judeu, ditado pela própria boca de Deus a Moisés através de seu Espírito, o Espírito Santo. Deus conta a Moisés como o povo israelita e seus sacerdotes devem realizar as ofertas aos tabernáculos e como se comportar enquanto estiverem acampados em volta da tenda do santuário. Seus eventos ocorrem durante o período de 30 a 45 dias, entre o fim da construção do tabernáculo, Êxodo 40, 17, e a despedida dos israelitas do Sinai, Números 1, 10, 11. Levítico fala do holocausto, fala das ofertas de manjares, sacrifício pacífico, oferta de culpa, oferta de alçada, leis da purificação, santidade, expiação, adoração, obediência e consagração. Irmãos, um livro onde vemos palavras como santidade, onde aparece 87 vezes, sacrifício e ofertas, 42 vezes, a palavra sacerdote, 189 vezes, vemos a palavra sangue, 86 vezes, a palavra santo, 87 vezes, expiação, vemos 54 vezes, vemos também 90 vezes a citação de Levítico, irmãos, no Novo Testamento. Um livro muito falado pelos profetas, inclusive por Jesus em Marcos 1,44 e por Paulo em Romanos 10,5. Um conjunto de leis escritas e deixadas pelo próprio Deus. Leis que trazem muito mais que 10 mandamentos. Um livro que mostra toda a soberania de Deus, demonstra toda a sua vontade para com o homem. Um Deus que não gosta de nada que se mistura, animais, homens, sementes. Um Deus que não se sujeita à vontade de homem, mas sim à sua vontade. Levítico, irmãos, é um livro formado por normas e mandamentos. Um livro sobre as leis de Deus. Fala sobre a conduta do homem, caráter, ação e reação. E também fala sobre cerimonial. Vemos em Levíticos 11:44: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem e sejam santos, porque eu sou santo. Deus neste livro não cita normas para se viver em santidade. Levítico traz ao povo um manual de liturgia para se cultuar ao Senhor. Nos traz a lei da circuncisão, a pena capital pela quebra do Shabat, do sábado. E o maior exemplo são os 10 mandamentos. O personagem central, irmão, deste livro se dá ao sacerdote, pois é ele quem incide todo o culto de Israel a Deus. Expõe muito a palavra pecado, sacrifício e expiação, pois nesse tempo tudo era feito por Deus e para Ele. Vemos neste livro a presença de um Deus incomparável, infinito, que tudo pode. Um Deus de toda onipotência, onisciência e onipresença. Um Deus que está no meio do seu povo e chama Moisés para liderá-los. Simplesmente um Deus único e soberano, capaz de qualquer ato para livrar seu povo escolhido. De dia sobre uma nuvem e de noite uma coluna de fogo, sem deixar de mencionar o maná. A grande mensagem deste livro, irmãos, interpela o povo a ser santo e adorá-lo e buscá-lo a todo tempo. Um Deus que condena o adultério, versículo 20, homossexualidade, versículo 22, bestialidade ou zoofilia, que é o sexo com animais,
versículo 23. Pureza sexual, em Levíticos 18. Comportamentos condenáveis como o incesto, versículos 6 e 18. Um romper de águas, irmãos, que na época de Levíticos foi o código de ética por Deus. Em Levítico 19:8, no meio do seu povo, um Deus que não gosta nada de impuro, um Deus que não gosta nada de pecado, um Deus que aceitava as ofertas de cereais, oferta pacífica, sacrifício de pecado, em Levíticos 4:1, 5, 13, sacrifício de culpa, em Levíticos 5, 14 e 6, 7. Enfim, vemos neste livro a vida como um acesso para se chegar a Deus através de suas leis. Leis especiais que governavam Israel, sem contar várias festas, pois o povo de Deus ele é festeiro. A festa da Páscoa, 23:15. A festa do Pentecostes, também 23:15. A festa das trombetas, 23, 23, 25. O dia da expiação, que também era uma festa, capítulo 16 e 23 e 26, 32. A festa do tabernáculo, 23, 39, 4, 3. Instruções, irmãos, sobre o ano sabático e ano jubileu. Festas que faziam os judeus se lembrarem de seus estatutos e as suas leis. Vemos também nesse livro curiosidades como o bode expiatório, em Levíticos 16, 20 e 22. Se refere, irmãos, a alguém que recebe uma punição no lugar de outra pessoa. No dia da expiação, o sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça de um bode. Ele imputava, ou transferia, através da confissão dos pecados de todo Israel para este bode. E assim ele era conduzido para o deserto, a fim de que essas iniquidades já não mais estivessem, irmãos, no meio da presença de Deus. Vemos em Levíticos 19, 9 ao 10, sobre a colheita e sementes. Em Levíticos 10, 2, sobre Nadab e Abiú. Assim vemos em Levíticos, irmãos, um Deus como fonte de toda a vida. Um Deus que habita no meio de seu povo. Em João 1,14 nos fala que o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou, e vimos a sua glória. Jesus é o próprio Deus encarnado. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Irmãos, esta é a palavra deixada pelo próprio Deus no livro de Levíticos. Um Deus que gosta de ser conhecido, um Deus que gosta de ser adorado, um Deus que gosta de ser buscado, de ser querido, de ser amado. Este é o nosso Deus. Aleluia.